Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje daremos continuidade às nossas videoaulas para estudo remoto da disciplina de Bioclimatologia e Bem-Estar Animal. E o tema da aula de hoje é os efeitos da tropicalidade sobre a reprodução animal. O nosso enfoque hoje vai ser principalmente para os animais de produção, como bovinos, aves e suínos. E nós vamos, pessoal, discutir um pouquinho a respeito da inserção desses animais no clima onde a gente está agora, né? Nas primeiras aulas eu cheguei a comentar com vocês a respeito, né, da inserção desses animais de produção vindos de outras localidades aqui para o Brasil e qual que é o impacto disso, né, para esses animais, já que muitos deles, a maioria ou alguns deles, vieram de climas mais amenos, climas mais frescos. E quando chegam aqui no Brasil, né, se deparam com uma territorialidade tão grande e um clima tão quente, né, que por mais que a gente tente caminhar com esses animais, né, levá-los para outras regiões, nós temos poucas regiões aqui no Brasil que teriam um clima semelhante ao clima de origem desses animais. Então, a primeira coisa que a gente tem que conversar é sobre a ideia da zona tropical, né, ou do clima tropical. Se vocês observarem nessa imagem, vocês vão ver que o Brasil está praticamente, né, na sua maioridade, inserido na região ali entre os trópicos, né, principalmente ali na região do Trópico de Capricórnio. Nós temos pouca região do Brasil localizada ali na zona temperada do sul. A nossa maior extensão de terra está na zona tropical. E aí, pessoal, né, se a gente for pensar na área territorial e no clima que nós temos entre as regiões, o Brasil, ele difere, assim, muito de outros países que a gente possa conversar, né? O tamanho territorial é muito grande e o clima, pessoal, varia. Em que sentido, né? Se nós pegarmos a região aqui do interior do estado de São Paulo, onde a gente está, e comparar com o clima, por exemplo, das montanhas de Minas Gerais, né? Nós já vamos ter aí uma certa diferenciação lá em Minas, né? Nessa parte montanhosa. Nós podemos ter um clima mais fresco, né? Temperaturas aí que oscilam um pouco mais. Aqui na região do interior do estado de São Paulo, nós já temos um clima mais seco, com temperaturas muito elevadas, com um período de seca bem determinado, né? Então, chuvas concentradas em determinadas épocas do ano, né? Então, o que a gente precisa pensar? Que no Brasil, né, nós temos uma temperatura do ar elevada durante todo o ano, associada a uma umidade relativa do ar que pode variar, né? Então, por exemplo, nessa época que a gente está entrando agora, né, parte mais de seca aqui no interior do estado de São Paulo. O que acontece com a nossa umidade relativa do ar? Despenca, né? E aí, por mais que a gente esteja com um clima que agora começa a apresentar oscilações de temperatura, mas durante o dia nós conseguimos chegar em torno de 25, 28 graus. E aí durante a madrugada nós chegamos a 15, 14, né? Então, nós precisamos entender essas oscilações, conhecer o perfil dos animais que nós vamos trabalhar, para daí poder então determinar a melhor faixa de temperatura. E agora, como na aula de hoje, né, nós vamos entender como é que essa temperatura pode afetar diretamente a parte reprodutiva dos animais, né? Como que essas oscilações de temperatura podem influenciar a parte reprodutiva, tanto do macho quanto das fêmeas. E aí, pessoal, as áreas tropicais, então, combinam ambientes estressantes. Geralmente, nessas regiões, nós temos os rebanhos mais numerosos e, dependendo ainda da característica de produção, rebanhos que ainda não foram melhorados geneticamente no seu ápice, né? Então, ainda existe muito para melhorar. E vocês lembram que eu comentei lá em sala de aula que esse processo, né, de melhoramento genético ele é um pouquinho demorado, mas que em contrapartida ele traz para o animal as características que nós desejamos. Então, uma adaptabilidade para esse clima
mais quente e mais seco que nós temos, é algo que vai ser buscado com a ideia de melhoramento genético. E aí nós temos que a produção e a eficiência reprodutiva são reprimidas durante os verões quentes. Então, aqui nós já temos uma informação importante, né? Nós já sabemos que a reprodução durante os climas mais quentes do ano, principalmente o verão, pode ser afetada. Porque geralmente nessa época do ano, então, nós temos alta temperatura. E aí, pessoal, nossos verões costumam ser úmidos. Nós costumamos ter muita chuva no verão, né? Que época que tá o verão? Dezembro, janeiro, fevereiro, né? Se vocês lembrarem, nessa época, nós temos várias chuvas durante o período. E aí fica uma junção de características um pouco complicadas, porque a alta temperatura e umidade relativa do ar elevada é estranho para o animal que está inserido aqui, não é algo de costume dele, né? Então a gente precisa entender esse processo. E, pessoal, eu acho que essa frase aqui, ela é um marco muito importante, porque o estresse térmico afeta principalmente a reprodução, mais do que até o ganho de peso. Então, percebam, pessoal, como que eu preciso entender a parte de temperatura e umidade relativa do ar, o que eu posso atuar e o que eu não posso atuar, buscando, então, uma diminuição do estresse térmico, garantindo, assim, uma melhora reprodutiva e também aí melhora nas outras características, né, zootécnicas desses animais, como por exemplo, como cita aí na frase, o ganho de peso. Nós começamos então a discutir um pouquinho o efeito sobre os machos, tá? Eu vou usar aqui bastante exemplo de bovinos nessa parte, mas em alguns momentos eu vou citar as outras espécies para vocês entenderem como que isso, né, como é que a temperatura pode afetar aí as características reprodutivas dos machos. No primeiro momento, pessoal, nós precisamos nos basear na literatura para entender alguns pontos, né? Então, primeiro ponto, vários autores estudaram o criptorquidismo, né? O que significa criptorquidismo? É quando o animal, o macho, não tem a total descida do testículo para o escroto, né? Para a bolsa que faz o armazenamento dele. Ou seja, um dos testículos ou ambos os testículos ficam retidos dentro da cavidade abdominal por algum problema, né, que impossibilitou a descida do testículo para esse local adaptado, né, para a bolsa que sustenta os testículos para fora da cavidade. E aí, pessoal, esses autores então demonstraram que altas temperaturas na cavidade abdominal provocam a degeneração do epitélio germinativo dos machos. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui e transitar agora um pouquinho nas outras disciplinas é pensar assim: o animal como um todo, ele vai ser adaptado para as necessidades fisiológicas básicas. Então, o testículo, pessoal, vai ter essa função de deixar, né, na verdade, assim, a bolsa vai ter a função de deixar os testículos, ora longe da cavidade, principalmente quando tiver muito calor, ora mais próximo da cavidade abdominal quando tiver mais frio, tá? Esse é o processo natural da bolsa escrotal, da bolsa que segura os testículos. E aí, pessoal, se por algum motivo os testículos acabam não migrando para a bolsa testicular, no momento em que isso deve acontecer, o testículo ficando dentro da cavidade, sabe-se que esse processo de temperatura muito elevada da cavidade prejudica a produção de espermatozoide, tá? Os espermatozoides, então, sofrerão desgastes, né? A não formação completa ou grandes falhas por conta dessa elevada temperatura. Mas aí vocês podem me levantar a questão que está ali na frase de baixo, né? Professora, mas nós sabemos que tem exceções, né? Então, por exemplo, o elefante, o tatu, a capivara, o tamanduá e as aves, de modo geral, mantêm os testículos internos. E aí, para eles, então, não vai afetar? Não, porque esses animais vão estar já adaptados
a terem esses testículos internos, e aí a elevada temperatura não vai me trazer problemas no espermatozoide, tá? Então percebam que eu tenho adaptabilidade, né? Alguns animais, no nosso caso, o ponto primordial vão ser as aves, que se incluem aí dentro dos animais de produção, eles estão habituados a ter esse testículo interno. Então, os espermatozoides não vão sofrer impactos dessa alta temperatura, diferente das outras espécies que precisa ter esse testículo fora da cavidade e com o movimento da bolsa escrotal e dos músculos que vão estar responsáveis por isso, aproximar ou afastar o testículo da cavidade, dependendo da temperatura do ambiente. E aí, pessoal, assim, para as espécies de interesse zootécnico, o clima quente pode ter efeitos prejudiciais à fertilidade dos machos, como eu comentei com vocês. Esse testículo, se ele estiver muito próximo da cavidade ou até mesmo dentro da cavidade, eu terei, né, defeitos importantes na parte espermática, chegando então a prejudicar o processo então de fecundação dos óvulos da fêmea. E aí, pessoal, eu trouxe aqui, né, alguns exemplos para vocês, né, de efeitos da temperatura muito elevada sobre os machos. Então, ó, primeiro ponto, nós conversamos ali, né? Então, touros, carneiros e porcos, o aquecimento local dos testículos reduz a mobilidade espermática e aumenta o número de espermatozoides anormais. Então, pessoal, quando a gente diz que reduz a mobilidade, o espermatozoide ele não vai conseguir, né, entre aspas, aí nadar numa velocidade que faça com que ele seja competitivos frente aos outros espermatozoides que não tenham defeito, né? Então, por um ponto, isso é prejudicial. E também aumenta o número de espermatozoides anormais. Eu tenho algumas imagens daqui a pouquinho para vocês explicando o que seriam espermatozoides anormais, mas só para já adiantar um pouquinho, eu posso ter problema em cauda, eu posso ter problema na cabeça do espermatozoide, né? Então, eu posso ter dupla cabeça, uma cabeça prejudicada, né? Não bem desenvolvida. Então, nós temos uma série de anormalidades dentro do espermatozoide que podem ser causadas, então, por esse aumento de temperatura do aquecimento local, então, dos testículos. No caso de touros que são submetidos a uma temperatura em torno de 29,5 graus Celsius durante 5 semanas, tá? Isso aqui foi um experimento que foi realizado. Então, pegaram-se touros e deixaram a temperatura ali em torno de 29 graus e meio durante 5 semanas, né? Então, um mês e uma semana. E aí observaram que esses animais, então, sofreram redução da espermatogênese, ou seja, da produção de espermatozoides. Já quando colocaram esses animais, então, a temperaturas de 32 a 38 graus Celsius, que se vocês forem analisar, é a temperatura que nós temos aqui na região, né, onde nós estamos, durante praticamente o verão inteirinho. Pode-se observar, então, que os efeitos, né, de redução da espermatogênese perduraram por até 8 semanas após a exposição, né? Então, se nós formos pegar um exemplo, um animal que passou por essa temperatura lá em fevereiro, tá? E aí, em março, as temperaturas já voltaram a ser um pouquinho mais amenas, mas esses animais vão ter problemas na espermatogênese por 8 semanas, ou seja, 2 meses para frente desse período. Então, esses animais vão começar a ter uma nova produção melhorada, né, nesse exemplo que eu citei de fevereiro, lá em abril ou maio, né? Então, percebam o tempo que eu perdi de uma produção de espermatozoides bons apenas por conta do aumento da temperatura. Já nos carneiros, pessoal, nós temos a redução da libido, né? Ou seja, os animais, então, não se interessam aí por cobrir as fêmeas. E os testículos perdem peso, pode ocorrer, então, degeneração dos túbulos seminíferos. E aí, pessoal, nós vamos ter problemas de levar o espermatozoide, né, dos testículos até o processo, né, de liberação desses espermatozoides. E também eu tenho uma diminuição da qualidade, entrando ali na mesma história dos touros, né? Então, eu vou ter problema na espermatogênese, e aí eu não tenho a produção adequada de espermatozoide por esses animais. E aí, dentro dos carneiros ainda, nós temos um processo que chama esterilidade de verão. O que seria isso? Então, carneiros da raça Shakedown, que foram trazidos aqui para o Brasil,
que passam por esse processo de calor muito intenso, eles sofrem uma esterilidade momentânea, ou seja, no verão eles não produzem espermatozoides, e isso é em consequência, então, da elevada temperatura. E aí, pessoal, né, eu trouxe aqui para vocês um desenho, né, esquemático. Eu acredito que vocês devem recordar essas estruturas do espermatozoide lá da época do colegial, tá? E também trouxe a imagem do bovino para vocês perceberem, né, o testículo desse animal, como ele tá mais longe do corpo, né? Então, percebam que a bolsa, né, a bolsa que envolve os testículos, a bolsa escrotal, ela faz esse movimento de aproximar ou afastar o testículo do corpo do animal, em decorrência da temperatura que eu tiver no ambiente, tá? E aí, voltando aqui para a imagem do espermatozoide, ó, percebam que eu tenho lá na ponta, né, o acrossomo, tenho o núcleo, tenho os centríolos, tenho as mitocôndrias, então, que vão ser responsáveis pela movimentação do espermatozoide, e eu tenho o flagelo. E aí, lembra que eu comentei com vocês que eu posso ter defeitos no espermatozoide? Então, eu posso ter defeitos em todas essas estruturas, tá? Eu posso ter defeito no acrossomo, eu posso ter defeito no núcleo, eu posso ter uma falha do desenvolvimento do centríolo, eu posso ter poucas mitocôndrias e então vai prejudicar a locomoção do espermatozoide, eu posso ter falhas no flagelo. Então, observem, pessoal, que quando eu tenho um aumento de temperatura, né, causado aí pela estação do ano ou por onde o animal estiver inserido, eu não vou ter uma falha específica em uma estrutura do espermatozoide. Eu posso ter falhas em todas as estruturas. E aí que é o mais complicado, porque eu vou precisar analisar e conhecer essas alterações para saber se isso vai ser prejudicada, né? Vai prejudicar a minha estação de monta, ou se eu for fazer uma fertilização in vitro, se eu posso desenvolver embriões que não vão funcionar, e aí o gasto de dinheiro também tem que ser computado. Então, observem, pessoal, como que somente um ponto, né, na temperatura pode, então, desencadear uma série de problemas reprodutivos nos animais. Aqui eu trago para vocês algumas imagens, né, de espermatozoides, aqui no caso, colhidos e analisados, né, colhidos e observados por microscópio, tá? No caso aqui de bovinos, e vocês podem observar, né, na foto da esquerda, aqui tá em preto e branco, que eu tenho alterações na cabeça do espermatozoide. Então, eu tenho um espermatozoide com a cabeça um pouquinho menor, eu tenho outro com uma cabeça um pouco mais afilada. Ambos os espermatozoides, né, têm ali um probleminha na estrutura, mais na cabeça do espermatozoide. Na fotinho que nós estamos ali em vermelho e branco, observem também, ó, que eu tenho alterações. Eu tenho espermatozoides sem flagelo, tá? Eu tenho espermatozoides com a cabeça defeituosa, tá? Então, percebam nessa imagem de espermatozoides verdadeiro as possíveis alterações que eu posso ter. Aqui, no caso, agora eu trago uma outra, né, outros tipos de espermatozoides, né? É importante a gente conhecer a morfologia de cada um deles, né, para poder identificar. Observem como o espermatozoide do rato é bem diferenciado de um espermatozoide de cavalo, como vocês podem comparar aqui nessas duas imagens. Eu vou me apegar mais à parte de explicação de espermatozoide de cavalos, né? Se vocês observarem, eles têm letrinhas ao lado. Então, o espermatozoide da letra A, ele tá normal, tá? Então, isso seria um espermatozoide normal. No espermatozoide B, eu já tenho um acrossomo desprendido. Observem como ele é mais pontudinho, tá? No caso do espermatozoide C, eu tenho uma inserção de cauda diferenciada, né? Observem como a cauda, né, como o flagelo está diferenciado. No D, eu tenho uma alteração, tá? Percebam como a cauda está mais entortadinha. Na letra E, eu tenho anomalias da peça intermediária, onde eu teria ali a posição das mitocôndrias. Então, percebam, ó, eu tenho 3 conjuntos, né, 3 peças aqui, eu vou grifar para vocês, ó. Essa seria a letra E, essa seria a letra E e essa seria a letra E, ó. Observem, então, como nesses 3 exemplos eu tenho anomalias da peça intermediária. E na letra G,
tá? Eu tenho também alterações na parte de inserção do flagelo, tá? Então, observem que todos esses espermatozoides, com exceção da letra A, que tá grifadinha aqui para vocês, ó, o espermatozoide A seria o normal, os outros espermatozoides, então, todos com deficiências. Lembrando que calma, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem as alterações. Depois vocês vão ter tudo isso muito detalhado lá na parte de reprodução, mas é só para vocês terem uma ideia de como a temperatura pode afetar e é um ponto importante que vocês devem lembrar quando forem fazer os exames reprodutivos nos animais. Depois disso, pessoal, nós temos os efeitos sobre o clima, né, sobre a tropicalidade nas fêmeas, tá? E aí nós vamos agora entender um pouquinho mais quais são essas alterações. Primeiro ponto vai ser muito semelhante lá dos machos, mas observem que vai ser num pontinho à frente, tá? Enquanto nos machos, né, eu tenho alteração no espermatozoide, aqui na fêmea eu vou ter efeitos, né? Os principais efeitos são a redução da fertilidade, então elas também não vão produzir óvulos, mas também eu posso ter a parte de mortalidade embrionária. E aqui é um ponto super interessante, porque imagina, a fêmea já passou pela estação de monta, ela já foi fecundada ou ela já foi então implantada, e aí ela tem perca do embrião. Então, a perda financeira vai ser um pouquinho interessante para se discutir. Então, no caso dos bovinos, pessoal, o ambiente tropical reduz a duração do estro, né? Então, o período ali que o animal estaria receptivo para o processo de reprodução, ele diminui. E, em contrapartida, eu tenho um aumento do processo de ovulação silenciosa. E isso para nós não é viável, porque se eu não observo, se eu não consigo identificar que o meu animal está ovulando, eu perco vários processos de possíveis fertilizações desse animal. De modo geral, pessoal, o gado bovino, né, mantido ali a 27 graus Celsius, alcança a puberdade em torno dos 13 meses, lembrando que não é somente a temperatura que vai trazer, né, esse amadurecimento, essa chegada da puberdade, o peso também vai estar relacionado, mas a temperatura auxilia. E observem a diferença que eu tenho, ó. Eu chego à puberdade aos 10 meses se esse animal for mantido a 10 graus Celsius, tá? E aí, algumas pesquisas nos mostram que novilhas da raça Chartown e Brahma retardam a puberdade se mantidas aí a 27 graus Celsius, ou seja, as fêmeas demoram mais a entrar no processo de puberdade. Já em ovelhas, a porcentagem de estro é inversamente proporcional à duração do dia. O que isso significa? Como é que é o nosso verão? Nosso verão, geralmente, aí nós temos dias mais longos, né? Então, para a ovelha, dias mais longos diminuem, né, a minha porcentagem de estros. Então, o que nós sabemos? Que as ovelhas vão entrar em estro mais intensamente no inverno, tá? Então, períodos de inverno são melhores para a porcentagem de estros das ovelhas. Já os equinos, eles vão apresentar maior frequência de estros, coincidindo com os dias mais longos. Então, pros equinos, o verão, né, que tem os dias maiores, serão melhores para incidência de cios, de estros. E, pessoal, o estresse por calor também pode causar anormalidade morfológica nos óvulos das fêmeas. É muito semelhante. Eu não tenho problema no espermatozoide do macho, eu vou ter problema no óvulo da fêmea. É o mesmo princípio, é a mesma. E sabe-se, pessoal, que temperaturas elevadas provocam malformações fetais, especialmente nos primeiros dias de gestação, além de induzir abortos. E outro ponto também que é bem interessante nesse momento é que às vezes os animais podem ter reabsorção embrionária, né? Ou seja, o próprio organismo reabsorve o embrião que foi implantado devido a essas elevadas temperaturas. E aí, para o produtor, ele acha que ela pura e simplesmente não se tornou gestante, né? Por N motivos, ou porque não estava no momento certo de inseminar, ou, né, colocar o embrião,
ou porque o processo não foi bem feito, e às vezes, na verdade, o que afetou o processo de continuação da gestação foi temperaturas elevadas, principalmente nos primeiros dias do processo de gestação. Os animais também podem ter quadro de displasia placentária, né? E aí, se a gente for pensar na ideia de displasia placentária, que vai ser demonstrada pelas vacas, né, de modo geral, que foram expostas ao calor, a ideia de displasia placentária é que a placenta, então, não consegue se aderir adequadamente ao útero, então essa placenta ela é perdida, né? Também por conta desses animais que são expostos aí a um calor excessivo. Também podemos ter, pessoal, né, podemos observar diminuição do peso dos neonatos, principalmente em bovinos e ovinos. E o que isso significa? Que o bezerro, né, que o animal que nasce, ele, quando comparado aos outros animais, apresenta uma diminuição de peso, né? Não nascem com o peso esperado. E nós sabemos que isso reflete muito no desenvolvimento do animal, durante o processo aí de crescimento dele como um todo. Isso afeta de modo importante a produção desse animal lá na frente, quando ele se tornar adulto. Já as porcas mantidas, né, em temperatura constante de 32,5 graus Celsius, sabe-se que tem uma produção, né, cerca de 30% a menos de embrião, quando comparada com as porcas mantidas a temperatura de 15 graus Celsius. E daí o que isso significa? Que os animais que vão ser inseminados, que as porcas que vão ser inseminadas, precisam então ser mantidas numa temperatura mais amena, para que elas então produzam uma quantidade de embriões interessantes e adequadas para aquele grupo de animais. No caso das aves, né, então os frangos que nascem na primavera e no verão tendem a amadurecer sexualmente mais cedo. Então isso vai ser bem interessante para as aves de postura, né? E também para as aves que vão gerar os pintinhos de corte. Então é importante nós lembrarmos desse ponto, né? Que a primavera e o verão tendem a trazer aves sexualmente maduras mais cedo, para que quando a gente for planejar aí uma produção de postura ou uma produção de aves que vão gerar o pintinho de um dia para as granjas de corte, nós lembrarmos desse princípio. No caso de temperaturas elevadas, né, girando ali em torno de 32 a 38 graus Celsius, nós temos uma redução de ovos, né, para as galinhas de postura. E o peso médio dos mesmos e a qualidade da casca também vão ser reduzidas, né? Então, nós temos uma perca significativa da produção, do peso médio e da qualidade da casca por conta de temperaturas elevadas. E o outro ponto também relacionado às aves é que a viabilidade dos ovos fertilizados também tendem a reduzir no calor, ou seja, nós sabemos que nos períodos de calor, né, nos períodos mais quentes, o processo de eclosão dos ovos, né, que é liberar o pintinho, né, produzir o pintinho e o pintinho nascer, se reduz também. Então, por isso que é importante nós mantermos temperaturas dos ovos fertilizados, né, quando eles estão chocando, manter uma temperatura ali mais viável. Conversei com vocês, né, a respeito das malformações que podem acontecer. Então, aqui trago uma imagem para vocês, né? Então, um bezerro aí que nasce com duas cabeças é um processo considerado como malformação e pode acontecer isso, como eu citei para vocês, né? Se o animal for fertilizado, se o animal estiver gestante e acontecer calor excessivo nos primeiros dias, ou também nós podemos saber que isso pode ser decorrente de problemas de óvulo ou também de espermatozoide que possam estar mal formados em decorrência da elevada temperatura. Como eu citei para vocês, né, o efeito da temperatura, então, ele pode causar problemas nos ovários, né, nos óvulos, mas também eu posso ter um problema de aumento de temperatura no útero do animal, das fêmeas.
No caso, o estresse térmico, então, vai estar relacionado com o aumento da temperatura do útero no momento da concepção. No caso, né, bovinos, fêmeas bovinas que passam por estresse calórico agudo apresentam um aumento da taxa de catecolaminas. Catecolaminas vão estar associados à adrenalina, noradrenalina, tá? Tudo isso substâncias relacionadas ao estresse e ocorre então um aumento da taxa dessas substâncias no plasma sanguíneo. E então a gente pode associar que esse aumento, né, em fêmeas estressadas, tendem então a causar um aumento da circulação sanguínea uterina como resposta adaptativa. E nós não queremos um aumento da circulação sanguínea uterina no momento da concepção, né? Esse processo ele tem que ser gradativo conforme ocorre o crescimento do embrião. E aí, pessoal, né, algumas pesquisas falam que o estrógeno aumenta a circulação uterina, favorecendo trocas de calor, e que a utilização de injeção de estrógenos associadas à progesterona, né, ambos esses hormônios que vão estar circulantes durante a gestação, reduz essa circulação. Então, o que podemos pensar, né? Que a maior secreção de hormônios corticoides durante o estresse provoca uma redução do estrógeno e pode ajudar a circulação uterina. Então, o que pode se passar? Se eu sei que aquela fêmea, né, passou por um estresse calórico agudo, logo após o momento de concepção, né, eu preciso me precaver e tentar auxiliar esse animal de maneiras mais, vamos pensar assim, não tão naturais, né? Eu posso utilizar, então, utilizações de injeções, de produtos, né, exógenos, ou seja, que não seja do corpo do animal, para que eu evite essa maior, então, liberação de hormônios estressantes, né, como as catecolaminas, substâncias estressantes, utilizando, então, efeitos mais não tão naturais, vamos dizer assim, né? Efeitos sobre a prenhez. Então, na fase final de gestação, foi demonstrado que o estresse térmico provoca o retardamento do desenvolvimento fetal, né, no caso das ovelhas, e nós sabemos que a produção de hormônios na placenta é reduzida no calor, causando então diminuição do tamanho em fêmeas estressadas, e com isso então eu tenho redução do aporte de nutrientes para o feto. Então, pessoal, nós sabemos que a circulação sanguínea, ela precisa estar presente na placenta, mas esse processo vai ser desenvolvido de acordo com o tamanho, né, de acordo com o desenvolvimento do feto. Então, no caso de fêmeas que são muito estressadas, que diminuem, né, o tamanho da placenta, né, eu posso ter problemas, então, para o aporte nutricional do feto enquanto ele se desenvolve. Então, preciso tomar um pouquinho de cuidado quando o animal já estiver preso. Tenho também efeitos sobre o processo de inseminação artificial, né? Então, no caso, a coleta de sêmen em altas temperaturas pode, então, me trazer material de qualidade inferior. No caso do touro, né, em touros, existe a depressão estacional significativa na eficiência reprodutiva das raças. Então, percebam que eu tenho um problema de calor tanto para a produção do espermatozoide, né, que vocês podem chamar de espermatogênese, como eu também vou ter problema no momento da coleta do sêmen, tá? Então, percebam que são duas alterações diferentes, porque uma vai ser na produção e a outra vai ser na coleta, mas eu posso ter problemas em ambos os momentos devido às altas temperaturas. Posso também ter a diminuição da qualidade do sêmen, que vai se tornar mais prejudicial quando associada à queda de fertilidade das vacas inseminadas na estação mais quente. E os efeitos do estresse térmico sobre os bovinos vão se estender a períodos posterior à exposição de calor, como eu comentei com vocês, né? Eu posso ter ali um período de até 8 semanas após
a exposição desses animais a elevada temperatura, né? Então, como diz ali, ó, em ambiente subtropical, onde eu tenho temperaturas variando de 18,8 a 23,9 graus, a temperatura e a radiação solar no dia anterior à inseminação influenciam o índice de concepção. Então, é importantíssimo eu observar as temperaturas, a umidade, para identificar o período correto para que eu insemine o meu animal e essa inseminação, então, seja positiva, gerando, então, um produto, um feto dessa inseminação. Já no caso do transplante de embriões, né, no caso dos ovinos, eu tenho um aumento da temperatura em torno do embrião, né, no período das primeiras clivagens, ou seja, quando eu tenho o processo de multiplicação celular, lembra lá da biologia? 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, né? Esse é o processo de clivagem. E quando eu tenho uma elevada temperatura nesse período de clivagem, sabe-se que eu tenho uma redução da sobrevida desse embrião, ou seja, é aquele embrião que vai ser abortado, aquele embrião que vai ser reabsorvido, tá? Então, se eu sei que vai ter uma temperatura muito quente no dia, ou eu tento trabalhar nas horas mais frescas do dia, ou logo na manhã, bem no comecinho da manhã, ou bem no finalzinho da tarde, né? Ou então eu aguardo, eu trabalho com esse animal para que eu consiga então fazer o processo de transferência de embrião, né? Ou transplante de embrião, né? Após o acasalamento, no período então que seja de mais fresco, né? De menor temperatura. E aí as conclusões que nós podemos ter, né, em relação a isso? Então, nos machos, a alta temperatura ambiental provoca a diminuição da libido, da qualidade do sêmen e da queda geral da fertilidade. No caso das fêmeas, né, existe prejuízo na produção de óvulos, na fecundação e no desenvolvimento embrionário. E os efeitos de estresse calórico entende-se a inseminação artificial e ao transplante de embrião e manifestam-se até meses depois da exposição de calor. Por isso que é tão importante ter-se uma tabela, ter-se um gráfico, observando dias por dias as temperaturas, a umidade, a temperatura mais alta, a temperatura mais baixa, para que quando eu chegar numa estação de monta ou no processo então de transferência de embrião, eu identifique esses animais e consiga acompanhá-los de uma maneira mais eficiente. Falei dos animais mais velhos, eu também preciso falar dos animais mais jovens. Então, qual que é o efeito da temperatura sobre as crias desses animais? E aí, agora a gente vai entender os efeitos sobre o crescimento desses animais, né, das crias de modo geral. E aí nós vamos separar em alguns pontos. Então, o primeiro ponto que a gente vai conversar é sobre o crescimento pré-natal, ou seja, antes do animal nascer, ele ainda está dentro da mãe, tá? A vaca ou a porca ou a égua, enfim, o animal ainda está gestante e aí nós vamos falar desse bebezinho que está dentro ainda da mãe. Então, no caso desses animais, o estresse calórico na etapa final de gestação provoca atrofia fetal. Por quê, né? Por que eu tenho essa atrofia ou esse não desenvolvimento total do feto? Devido à diminuição da circulação uterina e da massa placentária, tá? Porque o aporte sanguíneo vai precisar ser conduzido para outros órgãos, para outras estruturas. Então, eu tenho uma diminuição da circulação uterina e aí, por conta disso, eu vou ter uma má nutrição fetal, enfim, aí terei grandes problemas em relação a esse deslocamento sistêmico circulatório para outros órgãos. Também posso ter fetos que são influenciados pelo estresse calórico da mãe, que vão nascer com peso inferior à média, né? Então, aqueles animaizinhos que nascem mais mirradinhos, né? Aquele nascimento de cria fraca, ou seja, quando comparado a outros animais, o bezerro tende a ser menor, ou o potrinho tende a ser menor, né? Por conta desse estresse calórico que a mãe passou. Também posso ter fatores, né, que vão aí afetar a ingestão de água e o apetite do animal. E aí, por conta disso, eu terei uma quantidade de energia e um ritmo de crescimento muito diferenciado. E aí, esses fatores serão temperatura,
a umidade, o vento, o processo de radiação solar, que nós já conversamos sobre esses 4 assuntos em aulas passadas, mas percebam que quando eu falo, né, nesse efeito de clima, de temperatura, eles também vão estar diretamente relacionados aí com o processo de crescimento. E também, pessoal, nós temos a ideia do peso ao nascer, que será menor nas zonas tropicais do que nas zonas temperadas. Então, se eu pegar uma comparação de um animal que nasce aqui, né, num clima tropical, comparado com um animal que nasce lá na Europa, né, numa área de clima temperado, quando eu comparo esses animais, o animal que nasceu aqui no Brasil, ele tende a ser menor do que no animal que nasceu na Europa, por conta, então, das zonas, né, de clima tropical e de clima temperado. Tenho também alguns exemplos aqui para vocês. Então, ó, no caso das vacas holandesas, o comprimento e a altura serão menores na cidade mais quente, como eu acabei de explicar para vocês. Então, se eu comparar um animal aqui no Brasil e um animal lá na Europa, né, eu vou ter que aqui no Brasil o animal vai ser menor de altura e de comprimento quando comparado ao animal da Europa. No caso do gado europeu em geral, né, eu posso ter o nascimento de bezerros miniaturas. O que isso significa? Né, se eu tirar um gado europeu lá da Europa e trazer para o Brasil, esse animal tende, né, durante as suas primeiras parições, ter animais menores, ter animais, entre aspas, aí, miniaturas, quando comparado aos outros animais. E no caso de suínos que forem mantidos a 35 graus Celsius durante 8 semanas, ou seja, 2 meses, eles apresentaram extremidades mais longas, então orelha, focinho, cauda mais longo e menor quantidade de pelos quando comparados aos animais testemunhas que foram mantidos a 25 graus Celsius. Né? Então percebam aí que eu tenho um aumento de 10 graus e tive uma diferença significativa na morfologia, né? Nas características dos animais que foram então paridos em temperaturas mais elevadas. Já em relação ao crescimento pós-natal, né? Então, após o parto, né? O que acontece com esses animais? Então, geralmente, né? Temperaturas elevadas no pós-natal, no pós-parto, traz que o crescimento das crias em processo de lactação depende do meio onde o animal vai estar inserido e da quantidade de leite que esse animal vai ingerir, tá? Então, percebam que eu vou ter a inserção desse animal no novo ambiente e que esse processo, então, de lactação, né, depende do meio e da quantidade de leite que esse animal, né, tiver durante o período. E aí, no caso, agora a gente vai conversar sobre o efeito da elevada temperatura na produção de leite, tá? E aí, nós sabemos que altas temperaturas deprimem a produção de leite, ou seja, eu tenho uma queda significativa na produção desses animais. Temperaturas de 29 graus Celsius ou acima dessa temperatura, quando associadas à umidade relativa do ar, ou seja, o clima perfeito que nós temos aqui no verão, eu terei uma redução ainda maior da produção de leite. E ainda nós temos que cada raça bovina tem uma temperatura ótima para a produção de leite, né? Então, observem. Raças holandesas, né? A holandesa preto e branco, a holandesa vermelho e branco, geralmente gostam de temperaturas até 24 graus Celsius. Se eu trabalho com raças suíças ou a Jersey, eu tenho que elas preferem ali uma temperatura até 27 graus Celsius. E já as raças ebuínas, né? Então gostam ou trabalham ali temperaturas até 32 graus Celsius. Por isso que é importante, pessoal, eu conhecer a temperatura ótima de cada animal, conhecer o perfil de produção de cada animal, para daí indicar para o produtor as possíveis cruzas e os possíveis manejos dentro dessas raças, para que eu obtenha uma ótima temperatura de produção associado à alta produção, tá? Então, por isso que ocorre essas cruzas, né, entre esses animais, na busca, então, de manter esses animais numa temperatura ótima de produção, com uma produção significativa. Deixo aqui para vocês as referências bibliográficas consultadas para a aula de hoje,
né? Espero que o assunto aí, mesmo sendo um pouquinho extenso, seja interessante para vocês. Peço que acompanhem as aulas, que assistam o conteúdo, que leiam as apostilas que estão sendo disponibilizadas para vocês, juntamente com os slides, e que caso surjam algumas dúvidas ou algum ponto que precisa ser esclarecido ou discutido, que vocês me procurem nas redes sociais ou por e-mail, que eu estarei à disposição para a gente discutir sobre o assunto e torná-lo mais aplicável possível à rotina de vocês. Muito obrigada, pessoal, bons estudos e até a próxima semana.